Olá, boa tarde a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos aqui a mais um conteúdo do nosso vídeo. Não quero esquecer de agradecer aqueles que já estão inscritos no nosso canal, aqueles que compartilharam aí o nosso trabalho, nossos vídeos que estão sendo publicados, aqueles que estão deixando o seu like. Muito obrigado pela sua participação. Bom, eu separei hoje aqui um conteúdo para a gente comentar e eu quero aqui trazer para vocês rapidamente esse conteúdo. Eu escolhi aqui uma página das redes sociais, especificamente no canal do YouTube, um vídeo que foi publicado recentemente, né? Eu separei aqui a capa desse vídeo, né? O publicador fez aqui uma capa e nós separamos aqui para vocês, tá? É sobre a capa desse vídeo que nós queremos comentar hoje. Então, na capa aqui nós temos a foto da delegacia, né, da Polícia Civil de Pernambuco, e tem a foto do pastor Ailton José Alves, e em cima da foto do pastor Ailton José Alves está lá escrito, né, risco de prisão. Né? E o tema do vídeo é Pastor Ailton José Alves com mais um processo. Né? Muito bem. O publicador desse vídeo, né, inclusive aqui no título do seu vídeo, ele já cometeu aqui um erro. Né? A pressa foi tanta eu acho que a ansiedade foi tanta de fazer a publicação, né, desse conteúdo, ou de repente algum descuido, né, do publicador do vídeo, que ele errou até aqui no tema, né, do seu trabalho. Né? Na verdade, eu já falei aqui outras vezes que em âmbito de investigação policial não se fala em processo, se fala em procedimento. Processo é só depois que o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial e ele denuncia o investigado. A partir daí, passa a ser chamado de réu do processo, então passa a responder de fato um processo. Tá? Então não se fala em processo em âmbito de investigação, em âmbito de inquérito policial. Tá? Aí o que acontece? Vou fazer uma pergunta a você. Como é que você se sentiria, digamos que você em algum momento da sua vida viesse a responder um inquérito policial ou viesse a responder algum processo, enfim, algum procedimento administrativo, e de repente alguém publicasse nas redes sociais a sua foto, né, colocasse lá a foto, digamos, se fosse uma investigação policial, colocasse lá a foto da delegacia, colocasse a sua foto lá, né, e colocasse o tema, né, risco de prisão. Como é que você se sentiria? De cara você começaria a sentir logo uma repulsa, né? Ficaria chateado, magoado, ficaria até com raiva, super estressado. Né? Tenho certeza que você procuraria logo uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Né? Então esse sentimento que você começa a sentir neste momento é um sentimento da sua reputação, né? Da sua honra. Né? Você começa a perceber e sentir que a sua imagem começa a ser atingida. Né? Você começa a se sentir ferido. Né? Então esse sentimento negativo que você começa a sentir no momento que você vê uma informação como essa nas redes sociais é justamente a sua honra que acaba de ser ferida. Né? Nessa perspectiva dessa informação que eu trago aqui para vocês agora, eu quero falar sobre os crimes contra a honra. Né? Vamos analisar essa foto que vocês têm acesso aí no YouTube, né, do pastor José Alves aqui em frente à delegacia com o tema risco de prisão. Vamos analisar se realmente existe aqui algum crime contra a honra. Né?
Eu quero falar basicamente sobre 3 crimes, né, contra a honra. Você tem a calúnia, crime de calúnia, está lá no nosso Código Penal, eu vou ler aqui para vocês. Fiz aqui um rascunho, nosso Código Penal, no artigo 138, está lá o tema dos crimes contra a honra. Então você tem um crime de calúnia. Crime de calúnia, você imputa a alguém, olha só, falsamente, um fato definido como crime. Então, a primeira coisa a se observar é a informação, você imputa a alguém algo de forma falsa, algo falso. Você diz que alguém cometeu um crime sem essa pessoa ter cometido esse crime, né? Ou você imputa a alguém um crime que não existiu, de forma falsa, claro, obviamente. Então você chega e diz assim, fulano de tal cometeu um crime, quando você sabe que ele não cometeu, né, o crime. Ou, se o crime aconteceu ali na sua rua, em qualquer lugar, você sabe que essa pessoa não é o imputado, não é o responsável, não foi ele quem praticou. Então, no crime de calúnia, você imputa a alguém algo que aconteceu ou que não aconteceu, mas de forma falsa, falsamente. Se aconteceu, aquela pessoa não é o autor e nem tampouco o fato teria acontecido. Esse sim é o crime de calúnia. Então, tem que ser algo definido, um fato definido como crime. Então, se você imputa a alguém uma contravenção, não pode ser calúnia, porque nos crimes de calúnia, no crime de calúnia, no artigo 138 aqui do Código Penal, tem que ser um crime. Você imputa a alguém falsamente um fato definido como crime. Se for uma contravenção, caberá o crime de difamação. Ok? Então, muito bem. Agora, o crime de injúria, né? Você atinge a dignidade e o decoro de alguém. Né? Crime de injúria, você atinge a dignidade e o decoro de alguém. Nos crimes de difamação, no crime de difamação, tá? Eu vou ler aqui para você, é melhor ler, porque aí vamos lá. No crime de difamação, artigo 139, você atinge a reputação dessa pessoa. Difamar alguém, está aqui no artigo 139, difamar alguém, é isso, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, na difamação você atinge diretamente, não é isso? Você imputa diretamente um fato que ofende, um fato determinado que ofende a reputação de alguém. Tá? E por último, o crime de injúria, olhei para vocês, artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, no crime de calúnia, você imputa falsamente a alguém um fato definido como crime. Ou seja, se o fato existiu, aquela pessoa não é o autor do crime, e também o fato não existiu, mas você diz que aquela pessoa praticou um crime sem ter cometido. É o crime de calúnia. No crime de difamação, você imputa a alguém um fato determinado que ofende a reputação desta pessoa. E nos crimes de injúria, você ofende a dignidade e ofende o decoro de alguém, ok? Da pessoa. Muito bem. Os crimes de calúnia, e difamação atingem a honra subjetiva da pessoa. O que é isso? A honra subjetiva da pessoa. A honra subjetiva da pessoa, deixa eu corrigir aqui, meus queridos. Os crimes de calúnia e difamação atingem a honra objetiva, tá? Me desculpem, atinge a honra objetiva da pessoa. Os crimes de calúnia e difamação atingem a honra objetiva da pessoa. O que é a honra objetiva? É aquilo que a sociedade pensa de nós.
é o conceito moral e ético que a sociedade tem em relação à nossa pessoa. Essa é a honra objetiva. Então, a calúnia e a difamação atingem a honra objetiva da pessoa. O que a sociedade, a nossa imagem que nós construímos diante da sociedade. Então, a sua imagem que você constrói na sua rua, no seu trabalho, na repartição pública onde você exerce suas funções ou na empresa onde você trabalha, essa imagem que as pessoas têm de você se chama de honra objetiva, ok? É o que elas pensam de você, tá? Então, é isso aí. Então, o crime de injúria, o crime de injúria atinge a honra subjetiva, ou seja, é o que eu penso de mim, o conceito que eu tenho em relação a mim, ok? O que eu penso, o que eu acho de mim, a honra subjetiva, né? Então, se alguém me chama de alguma coisa, eu digo, olha, eu não sou isso, eu vou processá-lo por injúria, ou seja, ela atingiu a minha honra subjetiva, é o que eu penso em relação a mim. O que eu penso em relação a mim, possa ser que outra pessoa não pense a mesma coisa, por isso que é a honra subjetiva. Então, eu tenho um conceito, você tem o seu conceito em relação à sua pessoa, a sua moral, a sua ética. Então, se alguém diz uma coisa que você não é, você acaba de receber uma afronta à sua honra subjetiva. Então, aí a pessoa acaba de cometer um crime de injúria contra você. Então, vamos voltar aqui para a imagem, né? Vamos selecionar aqui rapidinho. Vamos voltar aqui. A imagem lá que está no YouTube, né? A foto do pastor Ailton José Alves, o tema, a delegacia, ali a foca da delegacia, e em cima o tema risco de prisão. Ora, quando nós olhamos para isso aí, nós vemos claramente que essa imagem que postaram aqui nas redes sociais com a foto do pastor Ailton, com esse nome risco de prisão, atingiu e foi recebida por toda a sociedade, principalmente pela sociedade evangélica do nosso estado e de todo o país. Então, o que acontece? A sociedade evangélica e toda a sociedade também não evangélica tem uma visão em relação ao pastor Ailton José Alves como um homem de Deus, um homem que revolucionou a Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, que fez proezas na nossa igreja, que faz um trabalho excepcional. Então, quando você publica uma imagem como essa, o que é que acontece? Você acaba atingindo uma honra objetiva, ou seja, a sociedade começa a ter uma visão contrária em relação ao pastor Ailton José Alves. Ok? Porque a sociedade tem uma visão em relação a ele. Então, quando você coloca uma imagem como essa, não é? Do pastor Ailton José Alves, aqui diante de uma delegacia, tema risco de prisão, você leva a suscitar perante a sociedade questionamentos. E a sociedade começa a ter uma visão contrária em relação ao pastor Ailton José Alves. É justamente o que nós estamos vendo nas redes sociais. Ah, eu sabia, né? Ele é um criminoso. Olha aí, o conceito da sociedade mudando em relação ao pastor Ailton José Alves com essas publicações aqui, ou com essa publicação. Tem outras publicações que eu poderia colocar aqui, mas eu selecionei apenas esta publicação. Então, esta imagem atinge a honra subjetiva do pastor Ailton José Alves, caracterizando aqui o crime de difamação, porque fere o conceito geral que a sociedade, sobretudo a sociedade cristã, tem em relação ao pastor Ailton José Alves, tá bom? Para concluir o nosso vídeo, eu quero trazer aqui para vocês rapidinho uma coisa, dizendo o seguinte: os crimes contra a honra, quando eles recebem uma punição, né, ele tem aqui, né, ele tem um agravante, está nas disposições comuns, no artigo 141, diz o seguinte: as penas cominadas neste capítulo, ou seja, dos crimes contra a honra, aumentam-se de 1/3 quando? Olha só como os crimes contra a honra
Não dá para falar tudo aqui, senhores, sobre os crimes contra a honra, porque ia tomar muito tempo, já tomei quase 15 minutos. Mas para concluir, tá? Eu frisei apenas aquilo que era mais objetivo para este vídeo, tá bom? Mas os crimes contra a honra tem vários estudos aqui, mas não dá para trazer, não dá para falar tudo sobre em um vídeo pequeno que temos que fazer, tá bom? Então, olha só, as penas combinadas neste capítulo dos crimes contra a honra aumentam-se de 1/3. Olha só, quando na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação. Olha só, quando você coloca aqui no YouTube, é um meio que facilita a divulgação. Então, se vier futuramente aí uma ação processual, né, em relação a essa circunstância que eu acabei de apresentar agora, e havendo uma condenação, se houver, né, abertura de alguma investigação, de algum procedimento, e futuramente houver uma condenação, pode haver aumento de 1/3. Por quê? Porque aqui o meio ele facilita a propagação, a divulgação dos crimes contra a honra, né? No caso dessa, que no meu entendimento é uma difamação. Segundo, contra a pessoa maior de 60 anos. Então, o pastor Ailton José Alves é maior que 60 anos. Então, está aí duas condições aqui na disposição gerais de que o juiz pode aumentar a pena de 1/3 porque é praticado na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, e segundo, que é praticado contra uma pessoa maior de 60 anos. Só lembrando que isso aqui é uma posição minha. Você pode discordar, você também que conhece o direito, que conhece o Código Penal, não é? Você pode discordar da minha pessoa. Você pode colocar aqui o seu comentário e discordar, mas é um entendimento que eu tenho vendo essa imagem. Isso fere diretamente a reputação. Poderia ser outra pessoa aqui. Poderia ser você, poderia ser qualquer pessoa que tivesse aqui nessa imagem, de frente com a delegacia, né? Isso ofende, sim, a reputação. Agora, para nós caminharmos para a conclusão, eu peço desculpa que eu disse que ia concluir, mas eu preciso falar aqui algo. A questão é a seguinte, às vezes você chega e diz assim, não, mas as informações são verdadeiras que nós estamos transmitindo aqui para todo mundo tomar conhecimento. Ora, a única alternativa de comunicação falsa, de informação falsa, né, é no crime de calúnia. Né? Você comete o crime se a informação lá for falsa. Se for verdadeiro, você não comete o crime. Por exemplo, você viu alguém furtando. Não, eu vi Joaquim furtando. Joaquim realmente estava furtando. Tem imagens, tem câmera de segurança. Logicamente está caracterizado e você não comete calúnia, porque a informação é verdadeira. Você só comete calúnia se a informação for falsa. Se o fato não existiu ou se Joaquim não é o autor do fato. Aí você comete o crime de calúnia. Agora, nos crimes, preste muita atenção. Nos crimes de injúria e difamação, independe se a informação seja falsa ou verdadeira. Independe. É como, por exemplo, um vizinho seu foi preso, um exemplo, uma situação hipotética. Foi preso porque estava cometendo furto. Aí você chega lá no seu canal no Facebook, ou aqui nas redes sociais, no WhatsApp, e começa a publicar, né? Olha, fulano aqui, o meu vizinho foi preso porque estava furtando. Chega lá no seu Facebook, coloca lá, né? Um exemplo, Francisco foi preso furtando. Olha ele aqui, não é? Ele responde a um inquérito, ele foi intimado pela delegacia. Ora, o fato realmente é verdadeiro. A situação ocorreu. Mas só pelo fato de ser verdadeiro, não exime você de responder pelo crime de difamação. Porque, como eu disse, a falsidade é apenas exigida no crime de calúnia. Mas no crime de injúria e difamação, se a informação for falsa ou verdadeira, está caracterizado o crime de injúria ou, no caso de difamação, se atingir a reputação de alguém, no caso de difamação, ou atingir a dignidade e o decoro, no caso de injúria. Então, não basta chegar aqui nas redes sociais e dizer, não, nós trazemos informações com credibilidade, mas são informações que ferem a dignidade e o decoro e que ferem a reputação de alguém. Né? E os crimes contra a honra, eles recebem, sobretudo,
uma proteção constitucional, né, no princípio da dignidade da pessoa humana, que, segundo a doutrina, é considerado como princípio dos princípios. É o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá bem? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, deixa o seu joinha, tá bom? E inscreva-se no canal para você ter acesso a mais conteúdo. Ative o sininho para receber as notificações. E se você achar interessante, você pode transmitir também esse conteúdo a outras pessoas, tá bom? O nosso objetivo aqui não é trazer opinião pessoal, mas questões jurídicas, tá bem? Um grande abraço, fique com Deus, que Deus abençoe e tenha um ótimo final de dia.